Personagem vem de persona. Os persas vêm de um contexto de guerra, e o próprio autor, Ésquilo, viu interrompida a sua obra por ter de combater. Apesar disso, a obra parece eterna, mas a guerra também. As personagens deste espetáculo falam de guerra, enquanto aparentemente não a vivem, mas ela continua a assombrar-nos. Basta as personagens mudarem para outro canto do mundo, basta ouvirem as notícias do mundo, basta ocuparem-se do linguajar impuro da vizinhança ou das suas desavenças, ou, ainda mais perto, basta ocuparem-se dos demónios que têm dentro da cabeça. Quem são estas personagens que vão falar de guerra? O que elas estão dispostas a fazer para darem um basta à guerra? Chegaram as personas, e nós, também, até aqui. Mas basta destas bestas. Hoje, 24 de fevereiro de 2022, personas do país persas invadem o país libertado. O número de mortos poderá aumentar nos próximos dias. Neste país, estamos em sufoco democrático e em Persas vemos um país em panela de pressão. Estamos em direto e o presidente Trump continua naquele que é equiparado ao Palácio dos Reis da Pérsia, um palácio pejado de ouro. Será que os libertos vão derrotar personas persas? Temos de continuar a combater para que a nossa nação não seja comprometida no futuro. Escrevi páginas luminosas sobre como a guerra regenera persas ao confrontar cada persona de persas com a sua própria finitude e com a de todos. Ao ver que pode morrer amanhã e que a sobrevivência de uma persona depende de todas as outras, o persona em questão dá-se conta que pertence a algo que o ultrapassa. Ao país. Persas. Sinto hoje uma inquietação tão viva que o coração se me aperta. Mas, bravos, os nossos soldados, que pela sua dureza e pelo valor dos seus corações já destruíram o mosteiro das Grutas de Libertad. Já destruíram a Catedral de Santa Elisa. Já destruíram o Monumento à Mãe Pátria. Já destruíram a Praça da Independência. Já destruíram o Portão Prateado e em breve vão derrotar Libertad! Professor Dário! Professor! Anistes Correio, não interrompa a aula. Sei que não quer saber nada de história, mas é preciso conhecer o passado para melhorar o presente e prever o futuro. De vocês só espero opiniões salutares. Então quer saber qual é a minha opinião salutar? A minha opinião é que a guerra nunca foi uma solução. Tudo isto não passa de uma questão de ganância e de poder. Eu sei que sou um fanático crédulo, ignorante e que tenho como principal estado de ânimo o medo, o ódio, a adulação e o triunfo de outras pessoas, mas esses homens já fizeram muito mal aos meus medos. Esses homens que se acham semelhantes a deuses, eu vejo nos seus olhos, resplandece o olhar azul escuro de um dragão sanguinário. Homens austeros pedem aos cidadãos que se inclinem sabiamente perante as palavras que exigem respeito. Igualdade, fraternidade, liberdade, república, democracia. Depois de terem tornado estúpido o gado doméstico e tomado cuidadosamente precauções para que estas aprazíveis criaturas não possam dar um passo fora do andrilho de bebê em que os puseram, de seguida mostrem-nos o perigo que correm se quiserem caminhar sozinhos. Os nossos dirigentes repetem-nos que não estamos preparados para um sistema menos vertical e mais democrático. Aprendemos a caminhar, caminhando e caindo. Se mantiverem internamente a vossa criança no andarilho só por terem medo de que ela escorregue, então ela nunca
aprenderá a deslocar-se sozinho. Kant disse: eu sou o Guerra Junqueiro, mas não sou o Guerra Junqueiro. Há um Guerra Junqueiro em Portugal e aqui em Persas também há um Guerra Junqueiro. Por acaso sou autor, tal como ele. Por acaso tenho uma obra literária que se chama O Melro, tal como a dele. A minha obra começa assim. O Melro, eu conheci-o, era negro, vibrante, luzidio, madrugador, jovial. Personas. Ai, porquê? Não, pá, volta. Vamos assim. Pois é. Tá. Bom, ai, mas eu não sei. Muitas personas escolhem muitas vezes dedicar grande parte da vida a causas aparentemente inúteis ou destrutivas. Boa tarde para vocês. Boa tarde para vocês, minha querida! Vasti! Trampa! Que bom ver o teu entusiasmo a querer manter a ordem neste país e tudo o que fazes para que assim seja. És a minha cúmplice. Ultrapassas de longe as mulheres de hoje, tanto pelo porte como pela beleza sem mácula. Inspirado pelo coração, aconselho-te no meu afeto a que continues a ser como és e a fazeres exatamente o que tens feito. Google Forms. Guerra! Junqueiro. Não português. O persona. Continuo a ajudar-me a construir o meu discurso para personas. Até porque, para impedir o declínio, é necessário civilizar o conflito e não negá-lo. Personas precisam de entender que a existência é boa só quando é livre. A liberdade é a lei. E o que falha neste país é que, mais do que votar e decidir, devíamos manter o debate vivo. Dar a persas a soberania que parece perdida é a condição que possibilita tudo o resto. Persas mantém-se como um dos primeiros mercados do mundo, uma das regiões mais ricas do mundo, uma das mais estáveis, uma das mais educadas, uma das mais fortes. Libertad também poderia ser forte, mas decidiu ser fraca. Convencida de que entrou em declínio, entrou mesmo. A sua doença é, antes de mais, mental, moral. Está a entender o meu ponto de vista, Guerra? Está a entender o meu presidente. Guerra Junqueiro! Sou seu admirador, sou um romântico e sou seu admirador. Se não tivesse prolongado tanto a minha vida, não ouviria contar este desastre inesperado. Da guerra? Não. Existir um GPS. Sim, porque nós temos de estar nesta guerra para proteger o nosso país, para proteger a nossa família. Eu lembro-me do tempo, professor Dário,
em que fez um discurso numa aula em que dizia que a nossa geração podia mudar o rumo da história. Continua a dizer o mesmo discurso. Continua a ser necessário. Kant disse que são as luzes a saída do homem da minoridade de que ele mesmo é responsável. O estado de minoridade é a incapacidade de se servir do seu entendimento sem ser dirigido por outro. Nós temos culpa em estarmos neste estado porque ele resulta não de uma insuficiência do entendimento, mas de uma falta de resolução e de coragem para nos servirmos dele sem sermos dirigidos por outro. Sapere aude. Tenha coragem de te servir do teu próprio entendimento. Essa é a divisa das luzes. Libertem o que é! 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 Estamos em direto numa manifestação que divide a população de persas. Se por um lado consideram que o artista mediático que é deve ser condenado, por outro, diversas pessoas acreditam na sua inocência e que tudo não passa de difamação. Libertem... O que vem aqui é para fazer parte da organização desta manifestação? Não é a primeira manifestação que eu organizo. Eu já organizei manifestações pela libertação animal, contra o sistema educacional, contra o aumento de tarifas dos transportes públicos. Vamos terminar esta emissão. O país continua na invasão a libertar e agora divide-se no que toca ao assunto que é. Reportagem, Correio, imagem Esquilo, em persas, canal TAP. Libertem o que é! Libertem o que é! Libertem o que é! Tens de parar com estes disparados, filho. Tens de te proteger. Tu não percebes, pai? Tu não percebes que fazer parte destas manifestações é proteger-me? É proteger o meu futuro. Não queremos voltar ao tempo em que as mulheres sentiam saudades dos homens, enchiam os leitos de lágrimas, tornavam-se personas presas nesta persas, presas de aflição e eterna saudade pelos seus esposos, entregues ao cativeiro da solidão. Também não quero voltar ao tempo em que estive apaixonada por um homem com espessa, longa barba ruiva, cor de púrpura. Como dizia Virginia Woolf, a vida é como um sonho. É o acordar que nos mata. Esse homem revelou-se o mais intrépido dos homens. Durante muito tempo, infeliz, vencida pelo infortúnio, fiquei sem voz. Literalmente. Estava grávida. Fiz um aborto. Na altura era legal. Mas agora, diversas pessoas pressionam o meu marido e está em Parlamento a mudar a lei que defende o aborto. A liberdade de abortar. Temos um estudo que agora vamos apresentar. É um Google Forms que refere algumas das respostas sobre este assunto. Do nosso Google Forms, 90,9% das pessoas são a favor do aborto e outras 9,1% são contra o aborto. Algumas das respostas. Em determinados casos, sim, como em jovens que cometeram um erro ou em casos de violação. O aborto tem sido utilizado para resolver irresponsabilidade sexual. Basta pensarmos que os abortos sempre aconteceram e sempre vão acontecer, mas de forma legal fazem-se em segurança e com direito à informação e à possibilidade de apoio se mudarem de ideia. Ninguém deve prosseguir com uma gravidez que muda a vida e o corpo de alguém, se não tiver condições monetárias, físicas ou psicológicas. Parem de falar em matar crianças quando nem chegaram a isso. Numa fase tão embrionária do tamanho de ervilhas, nem os órgãos estão lá. Liberdade é passar por um aborto
e não ter de entregar um papel à entidade patronal com o carinho da clínica para justificar a falta ao trabalho nos dias do procedimento e das consultas. Liberdade é ter acesso a cuidados de saúde que apoiem as escolhas em segurança e a privacidade. A minha mãe ensinou-me que tenacidade e persistência são algo que deve estar na minha identidade. Não fico de braços cruzados. Estou pronto para a luta. Fiz do luto a minha luta. Vi a minha mãe morrer sem condições, até a pele parecer deslocar-se do corpo, numa matiz além do doente, cinzenta. Prometi que isto nunca mais iria passar com alguém da minha família. Custe o que custar. A natureza nunca magoou a minha mãe. O que a magoava eram as personas. Quer amasse ou odiasse viver em sociedade, não podia viver à margem dela porque era jovem, pouco abastada. Não podia dar-se ao luxo de se tornar uma ermita. O seu sonho era ter filhos e criá-los num ambiente o mais acolhedor possível. Ela queria dar-lhes o mundo, todo o sistema solar. E eu sou um lobo, intocável, num covil que escavou na fortaleza da própria alma. Tornei-me soldado, porque queria ser rico. Queria saber se realmente o dinheiro não traz felicidade. Sem riqueza ninguém pode brilhar com um clarão proporcional à sua força, mas quem financia a guerra tem dinheiro. E quem cria a guerra só o pode fazer por dinheiro. Pela primeira vez desde que houve o escândalo que acusa o artista e influenciador digital Kea, ele que enfrenta múltiplas acusações, incluindo agressão sexual, fala pela primeira vez aos mídia. Conhecido pelas suas opiniões misóginas, foi banido de diversas plataformas de mídia social e está atualmente sob investigação. Estar a enfrentar acusações graves de agressão sexual é uma difamação. Este país continua a ser que nem um balde de caranguejos. Quando um começa a subir, todos os outros o puxam para baixo. Cuidem da guerra que enfrentamos contra a liberdade e deixem-me em paz. Deixem-me voltar à minha música. Deixem-me voltar ao meu querido público. Eu vou ser julgado ainda este ano por um crime que não cometi. O seu caso tem gerado ampla cobertura mediática e discussão sobre a conduta de figuras públicas. A pergunta que se impõe: Kea é inocente? Claro que Kea é inocente. Vamos interromper aqui os espetáculos? Ai, sim, nós pudesse até tomar água, mas nós precisamos de continuar. O que é que vai acontecer? Vamos precisar de uma pessoa voluntária, porque essa pessoa vai escolher uma das 8 personagens para ter uma conversa de 5 minutos. Ok? Nós temos aqui as minhas 4 personagens, temos aqui as 4 personagens do João. Primeiro, vocês vão ter aí uma forte discussão para quem será a pessoa voluntária. Se não vai ser um voluntário à força. Não sei. Alguém com coragem? Alguém? Algum de vocês os dois aí? Não. Pá, houve ali um olhar. Eu senti. Então, temos voluntário ou não? Pode ser. Pode ser. Boa. Então vá, por favor, desce. Boa. Uma salva de palmas aqui para o nosso professor. Como é que te chamas já agora? Pedro. Então, Pedro, se quiseres ver aqui as personagens, nós também podemos te ajudar. Do meu lado temos aqui, pronto, coitadinho, está no escuro, o Presidente Trump, eu não sei se foi acidental. Temos o Kea, temos o Ministro Escorreio e temos o Soldado Xerxes. Vasti Trampa, Guerra Junqueiro, Pivô Correio e o Professor Dário. Qual é a personagem que tu queres ter uma conversa de 5 minutos? Então, eu excluía logo o Presidente, obviamente.
O soldado também não me agrada. Por que não o professor? Então vamos conversar com o professor. O João vai lá para fora, vai deixar o João lá fora, vai entrar enquanto professor. Tu podes te sentar agora, por favor. Eu vou buscar o telemóvel, vou dizer exatamente 5 minutos. Vamos ser nós os dois até uma... Não, mas vens para aqui. Vens para aqui. Viva, tudo bem? Boa noite. Professor? Dário. Dário? Porquê Dário? Porque é um nome de persas, do meu país, Sim. que os meus pais me deram por ser um nome muito usual no meu país. E tem algum significado? O significado de Dário significa que é alguém que preza muito pela família, pela história, e faço uso do meu nome e dou aulas de história e, portanto, sim. Consegue decorar os nomes facilmente dos alunos? Eu dou aulas na universidade, eles são imensos, mas sim, tento decorar os nomes de uma certa forma para chegar mais a eles, para perceber o que é que eles procuram, o que é que eles querem também de fazer na sua vida e, portanto, sim, tento decorar. E sente que eles estão interessados? É como em tudo. Há alunos mais interessados do que outros, mas tento dar o mais possível para que eles estejam o mais atentos e a curiosidade. Isso faz com que nos mova mais, é a curiosidade. E tento-os manter curiosos. O professor dá aulas há quanto tempo? Já dou algum tempo, há mais ou menos 10 anos. Okay. E sente diferença de há 10 anos para cá? Sim, diferença, claro. Agora estamos a passar por uma guerra entre persas e libertar, e nessa guerra noto muito sinceramente no modo de pensar, também as redes sociais também fazem com que os meus alunos pensem de outra forma, ou serem influenciados através das redes. Portanto, sim, houve uma evolução no modo de pensamento e no modo de acreditar, porque há muitas fake news hoje em dia e, portanto, ao estar a ensinar aos meus alunos, eles podem achar que pode não ser verdadeiro, portanto, começam a duvidar deles mesmos e do modo de passarmos a mensagem. Acha que duvidam mais daquilo que o professor ensina, levantam mais questões, têm uma posição mais dúbia, um pé atrás? Tenho mais questões. Muitas mais questões. Ao estarmos a passar por uma guerra, eles sentem-se inquietos, muitos deles. E, portanto, fazem muitas questões, porque eu digo sempre, é preciso conhecer o passado para melhorar o presente e para ver o futuro. E acho que se nós conhecemos o passado, podemos limar e podemos evitar também certos acontecimentos no nosso país. E é assim que terminamos os nossos 5 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado. Se quiser voltar para sentar, está aí. Nós agora vamos à segunda parte de personas sobre persas. Vasto. Trampa. Que lugar é este? Não conheço. O que é que fazemos aqui? Podes ter destruído o mosteiro das Grutas de Libertar. Podes ter destruído a Catedral de Santa Elisa. Podes ter destruído o monumento à Mãe Pátria. Podes ter destruído a Praça da Independência. E podes ter destruído o portão prateado. Mas eu agora dou o primeiro passo para derrotar o trampismo. Deixei de ser uma trampa. O meu nome é Vasti, Presidente Trampa. Vasti, sem trampa. Sim, vamos dar
Vamos dar agora a notícia, sim. A população diz que o presidente Trump foi assassinado por um golpe de Estado. Um golpe militar. Soldado Sérgio, o que tem a dizer sobre isto? Podemos derrotar Trump, mas não derrotamos o trumpismo. A guerra continua. Personas não querem mais esta guerra. Personas querem libertar. A guerra que nós devíamos estar a combater agora é pelo feminismo. Que lugar é este? Eu não conheço. O que é que nós estamos aqui a fazer? O melhor é ligar ao GPS. Gente perdida sempre. Olá, GPS. O meu nome é Anistres Correio. Olha, diz-me uma coisa. Quando nós estamos perdidos, sei lá, na vida, o que é que nós devemos fazer? Olá, Anistres. Quando estiveres perdido, é sempre em frente, que para a frente é que é o caminho. Se encontrares um precipício e quiseres atirar-te, lembra-te que os paraquedas são como as cabeças, só funcionam abertos. Se não der para ir em frente, segundo a Beyoncé, é to the left, to the left. Ok. Obrigado, GPS. Então, pronto, acho que isto é em frente e qualquer coisa. Vocês sabem o que me dá mais raiva? É que personas fingem que se chocam com o que eu digo, mas continuam a ouvir, continuam a comentar, continuam a partilhar, continuam a viralizar. Eu fui feito por vocês. O que é meu e é vosso. É o vosso espelho que vocês querem reprimir e adoram crucificar. Eu grito que vocês sussurram nos bastidores. Eu sou a tempestade que vocês criaram no silêncio dessa vossa hipocrisia. Podem querer destruir-me, mas enquanto houver likes, enquanto houver views, enquanto houver personas seguidoras sedentas por sangue e polémica, podem derrotar Kea, mas não derrotam o Kea mesmo. Outro Kea vai surgir. O que me mata não é a prisão. O que me mata é o esquecimento. E esquecimento esse vocês nunca me vão dar. Porque enquanto falarem de mim, eu venço. Eu vivo até morto! Vasti. Trampa. Que lugar é este? Não conheço. O que é que fazemos aqui? Obrigada por estares do lado certo da história. É preciso desmantelar as estruturas de dominação mais enraizadas, a começar pela herança patriarcal que ainda domina a nossa sociedade. Abraço o combate feminista, como nunca abracei nenhum outro. A igualdade ainda está longe de estar conquistada. Basta olhar para os factos. As mulheres ainda são mais mal pagas, menos representadas nos círculos de poder, menos escutadas nos círculos políticos, mais violentadas, mais sacrificadas em qualquer tomada de decisão social. Estruturalmente mais dominadas. O nosso país, se quer ser universalista, não é na invasão a libertar que o vai conquistar, mas tornando-se feminista e antirracista. Eu faço parte desse movimento. Custe o que custar. Sim, ok. Estás a gravar? Ok. Sim. Então, vamos entrar agora no ar. Está comprovado que Vasti Trump assassinou o presidente Trump e o artista que é. Considera que faz parte de um mal necessário. Há quem diga que o soldado Cher esteve a seu lado. A pergunta que se impõe: há meios que justificam os fins? Numa guerra, ao mesmo tempo real, simbólica e interior, Vasti passou por momentos de dúvida, transição, confronto, até chegar a este ponto de ruptura. Depois da morte de Trump, depois da morte de Kea,
persas parece avançar para um renascimento. Há quem diga que este vazio é inquietante e que sugere que este ciclo vai repetir-se. Eu conheci Kant, Virginia Woolf, até Ésquilo. Nenhum pode defender Vasti. Foi um cúmplice do poder, bela, obediente, alinhada com a retórica conservadora, elogiada publicamente... Sim, acabou a sentir-se aprisionada, silenciada, reduzida a um símbolo de perfeição feminina. Tornou-se subversiva ao infiltrar discursos disruptivos em momentos de aparente obediência. Este gesto de matar estes homens torna-se simbólico ao também tentar matar o patriarcado. E é assim que renasce Vasti, sem trampa. Pode eliminar ícones do sistema, mas o sistema em si é ainda mais profundo. Nova pergunta que se impõe. É justiceira ou criminosa? Professor Dário! Professor! Professor, o que é que nos vai acontecer agora que estamos sem presidente? Eu liguei ao GPS, ele não me soube responder. Acredito no livre-arbítrio e acredito que pedir aos professores que compensem todas as desistências do país é uma loucura. Este que devia oferecer a cada persona a possibilidade real de se emancipar da identidade que lhe foi transmitida e das determinações que pesam sobre cada persona. A minha geração já não pode fazer muito. Será a tua que poderá mudar algo que te ficou. O que me ficou? O que me ficou é que nós somos muito mais do que homens ou mulheres, negros ou brancos, ricos ou pobres, crentes ou ateus, cristãos ou muçulmanos, heterossexuais ou homossexuais. Nós somos muito mais do que pessoas singulares. Nós somos personas sobre persas. E existe em nós uma parte do universal que se vai apagar se nós não fizermos o esforço regular de sairmos de nós mesmos. Se as nossas fúrias e as nossas compaixões não refletirem com frequência esse narcisismo comunitário. Professor, eu admiro aquelas personas que se revoltam contra a injustiça sofrida por outra persona e admiro muito menos aquelas que apenas se indignam com os próprios sofrimentos. Eu acho que para se restaurar persas, nós temos de combater por todo o lado os fanáticos que nos declaram guerra, combatendo qualquer ideologia que sustente o terrorismo. Restaurar persas é combater o cinismo em nome das liberdades que ele ataca. É defender, sacralizar o direito de sair, de abandonar, de criticar qualquer sistema de crença, tanto em privado como em público. Restaurar persas é derrubar os muros dos guetos. Nós, para vencermos o separatismo, temos de lutar contra a separação. Restaurar persas é restaurar a história e a filosofia por todo o lado. Professor, nós temos de aprender a pensar além de nós mesmos, contra nós mesmos. Pensar além de si mesmo é um princípio da cidadania e é um fundamento da filosofia. Restaurar persas é pensar como Sócrates, em que cada um dos seus diálogos é um manual para a cidadania. Sair de si, afastar preconceitos, ultrapassar interesses particulares, tudo isso nós podemos aprender. Por vezes, dolorosamente, vai doer, mas podemos aprender. Para se restaurar persas, persas têm de aspirar a ser de novo uma nação de filósofos. Libertem persas! Libertem persas! Libertem